Então, pessoal, vamos continuar o curso agora com o tópico de tratamento de erros. Na prática, tratamento de erros, a gente quer fazer basicamente duas coisas. A gente quer poder capturar quando uma situação inesperada acontece, isso a gente vai fazer usando a função pcall, e nós queremos também, eventualmente, reportar quando a gente tem um erro claro no nosso programa, e a gente vai usar a função error. Tá? Por exemplo, vamos partir já para o código. Mas a gente já tem uma função aqui no nosso caso que precisa um pouco do nosso tratamento de erros, que é a função readTextFromFile, que a gente criou na última aula. Então, qual é o problema dessa função? Ela tem aqui um file e a gente pode ter um problema do arquivo não existir, não ser reconhecido. E nesse caso, IOOpen vai retornar um new nesse cara. E aí ele vai claramente aqui ter um problema de que eu vou tentar chamar read em cima de um new e ele vai retornar um erro. Bom, como é que a gente vai resolver isso aqui? A primeira abordagem seria eu fazer assim. Eu vou fazer if file igual a new, ou melhor, if file diferente de new, if file diferente de new, então eu vou fazer isso aqui. End. O problema disso aqui é o seguinte. Bom, claro que vamos lá. Eu tenho que primeiro declarar o contents aqui fora, local contents, para ele poder ser utilizado fora do if. Tira ele daqui, tá? Então eu atribuo contents ao valor de read, tá? E no final eu fecho. E claro, contents tem que ser inicializado com new, porque aí eu posso reportar um new na saída. E nesse caso, o readTextFromFile que ele ia proporcionar? Que no caso de uma falha na leitura do arquivo, eu retornasse um new indicando para o meu chamador, né, para quem chamou readTextFromFile, no caso aqui, tá, que aconteceu algum erro. E isso é muito comum em Lua acontecer dessa forma. Qual o problema? O problema é que eu tenho dois lugares em que pode acontecer o erro. Eu posso ter o erro aqui em IOOpen ou em FileRead, tá? Read também pode falhar. Então o que acontece? Para eu reportar, tá, um erro sem ambiguidade, o que é o melhor de eu fazer? Caso esse cara aqui retorne alguma coisa inesperada, o melhor é eu reportar um erro e deixar que o chamador trate esse erro. Além do mais, o seguinte, eu espero que a minha resposta seja o conteúdo do arquivo. Então, se eu tenho um new no conteúdo do arquivo, isso pode, semanticamente, querer significar o seguinte: olha, o arquivo está vazio. Tá, tudo bem que eu estou retornando um texto, eu poderia também retornar uma string vazia. Isso é uma decisão de implementação que a gente pode até pensar, mas o new pode, a gente pode especificar que o new significa um arquivo vazio, mas que ele foi lido com sucesso. Tá? Então, eu quero separar isso, eu quero separar o erro que acontece nesta linha, caso o arquivo não exista ou dê qualquer outro problema na leitura do arquivo, na abertura do arquivo, e um erro na leitura em si do arquivo, ou caso ele seja vazio e tal. Isso aqui já vai funcionar, tá? Se eu vier aqui, eu posso pegar e if conteúdo igual a new, then, aí eu vou colocar aqui qualquer coisa para tratar. Então aqui nessa linha eu vou tratar o erro, tá? Mas eu não vou fazer assim. O que eu vou fazer na verdade é o seguinte: aqui em readTextFromFile, eu vou, na hora que eu obtiver o arquivo, o file, caso ele seja um new, tá? Eu vou reportar um erro. E o que eu vou fazer é o seguinte: if file igual a new, then, e aí eu vou chamar aquela minha função erro, deixa eu fechar aqui já. Eu vou reportar um erro, error, e eu vou colocar não foi possível abrir o arquivo, e aí eu posso dizer qual arquivo foi. File name. Pronto.
E nesse momento, o que vai acontecer é que essa função, tá, vai parar a execução aqui e vai lançar um erro, e eu vou ter uma string tipo essas aqui, tá? Tipo, esse tipo de erro vai acontecer lá no meu programa, no lugar que eu chamar. A gente já vai ver isso. Então agora só tem que devolver aqui as coisas para onde elas estavam. Então eu vou colocar aqui, tira isso daqui. O resto funciona tal qual estava antes. Eu não tenho que agora me preocupar porque eu já reportei o erro. Então aqui volta para cá, volta, isso aqui volta e isso aqui tira. Pronto. Então se acontecer o erro, eu vou lançar o erro aqui e o resto é vida que segue normalmente, tá? Então tá bom. Pronto. Bom, como é que eu vou testar isso agora? Vamos tirar isso daqui também, porque eu não vou precisar. E eu vou agora simplesmente chamar o meu código, tá? Usando um arquivo que não existe. Por exemplo, pronto. Então aconteceu o erro que eu estava falando, tá? Então olha, repara o que aconteceu. Não foi possível abrir o arquivo que é exatamente a minha string que está aqui. Então esse erro já é o meu erro, tá? Beleza. Então eu já tenho uma maneira de reportar um erro que eu quero da maneira que eu queira. O passo seguinte que falta é eu tratar esse erro e fazer com que o meu programa não apresente uma string confusa dessa. Essa string aqui é para desenvolvedor, porque aqui eu posso seguir até onde está o erro. Então ele vai chegar na função aqui, ó, readTextFromLine linha 72, tá? Então eu vou ler aqui, saber que é aqui que está reportando o erro, tá? E eu sei que na linha 94, na função main, é onde eu estou chamando esse cara. Então, beleza, a primeira parte eu já vi, eu consigo reportar o erro. A partir de agora o que eu quero fazer é, eu quero tratar o erro. Então a maneira de eu tratar o erro é eu chamando pcall. Então em vez de eu chamar readTextFromFile usando a chamada normal diretamente, eu vou chamar readTextFromFile dentro de uma chamada protegida. E aí vem a questão, vamos fazer aqui, vamos duplicar essa linha, comentar essa, depois eu vou detonar ela de uma vez. E aqui, em vez de, aqui no conteúdo, eu não vou pegar conteúdo, eu vou pegar success, ou status, vamos chamar status, tá? Vírgula, conteúdo. E aí o que eu vou chamar? Pcall, chamando a minha função e passando como segundo argumento o parâmetro que seria para a minha função. Bom, o que o pcall faz? Tá? Basicamente, o pcall é essa chamada que eu estou fazendo aqui, tá? O pcall pega a função que eu estou passando no primeiro parâmetro, internamente ela vai chamar essa função de uma maneira protegida, de modo que se ocorrer uma exceção dentro dessa chamada, ele não vai explodir, ele vai simplesmente segurar e vai dizer, aconteceu uma exceção. O que eu faço? Então ele vai retornar para a gente, no caso dessa exceção ocorrida, né, do erro, ele vai retornar para a gente um status de false, tá? Quer dizer, o status não foi sucesso, foi falha, então aqui o status vai ter false, e conteúdo vai ser uma string de erro que a gente pode imprimir na tela, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, caso ele for sucesso, se a chamada, a função readTextFromFile dentro de pcall for sucesso, o que vai acontecer é eu vou retornar normalmente como se fosse essa chamada aqui. Então o meu conteúdo é o próprio conteúdo do arquivo, tá? Então vamos ver como é que isso acontece. Então eu agora tenho que testar if status igual a false, then end. Uma outra maneira é, se eu quiser, eu posso falar if not status, tá? Também é outra maneira de colocar. Poderia muito bem escrever assim, que se ele for verdadeiro, tá? O not status vai ser falso, tá? Quer dizer, ele é sinônimo de igual a false. E se status for false, not false é verdadeiro, então ele executa aqui. Então eu prefiro da outra maneira, que eu acho que fica um pouco mais claro. Então, se o status for falso, né? Quer dizer, ocorreu uma falha. Eu gosto de colocar assim, às vezes, para comentar, implica que ocorreu uma falha. Ou um erro, né? Vou usar a nomenclatura. Ocorreu um erro.
E aí, nesse caso de ocorrer o erro, o que eu vou fazer? Bom, qual é o problema que aconteceu? Eu vou, por enquanto eu vou dar só um print no conteúdo. Lembrando que o conteúdo agora é a minha mensagem de erro. E daqui eu vou sair, os.exit 1. E eu termino o programa nesse ponto. Tá? Vamos ver o que vai acontecer agora na execução. Então eu vou voltar na execução, chamei tabela moedas, passei o AAA e, legal, o que acontece? Ele retornou exatamente a string, tá? Que eu pedi aqui no print conteúdo. Bom, para o usuário isso aqui não é a coisa mais legal do mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, nesse caso, como eu sei que o arquivo não existe, tá? Eu precisaria um pouquinho mais de alguns testes para dizer que o arquivo não existe, tá? Mas no nosso caso, basicamente ele vai falhar quando o arquivo não existir. Então, o que eu posso fazer? Já que eu estou com tudo na mão, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Em vez de eu printar o conteúdo, que é a minha mensagem de erro, eu posso simplesmente ignorá-la e chamar assim, o arquivo. Eu vou colocar o nome do arquivo. Não foi encontrado. Execute novamente com um arquivo válido. Ponto. E aqui eu vou colocar nome arquivo moedas, que é o arquivo que eu estou tentando ler. Então, se o status for falso, eu vou imprimir isso na tela e saio do programa. Tá? Não, ele não vai executar e vai me dar uma mensagem mais bonitinha. Tá? Se eu quiser ainda, eu posso colocar aqui entre aspas, que aí eu vou identificar melhor o nome do arquivo. Tá? Então vamos lá, salvei e vamos executar de novo. Então digite o nome do arquivo de entrada, qualquer coisa. Então beleza, olha o que ele me colocou aqui para mim. O arquivo asda não foi encontrado, execute novamente com um arquivo válido. Perfeito. Vamos agora verificar se continua funcionando com o nosso arquivo de moedas, que é este aqui. Então vamos copiar ele aqui, e nesse caso ele executou sem falha. Se eu voltar aqui, ele vai me dar a mensagem aqui de que ele está recarregando o arquivo no Notepad++, e eu posso vê-lo aqui novamente carregado. Legal! Então eu consegui fazer o tratamento de erro. Só recapitulando, tá? Essa aula foi curta, não tem muito mais que ver de tratamento de erro que isso, a gente já consegue fazer. Então basicamente eu tenho duas funções, uma que reporta um erro, é o error, tá? Ah, faltou uma coisinha de falar do error. O erro, repara que quando eu chamei ela aqui, ela está retornando o erro baseado na linha 72, que é a própria chamada de erro. Eu posso fazer com que o erro seja reportado um nível acima na pilha, ou alguns níveis acima na pilha, até se for o caso. Eu posso passar um outro parâmetro aqui, que é o nível da pilha onde eu vou chamar. Por padrão, esse valor é 1, e eu estou passando o valor 2. Então agora, se eu voltar aqui, e eu vou tirar aqui o pcall só para a gente poder ver, devolver aqui o código antigo. Então se eu agora voltar a executar aqui o meu código, com o valor errado, repara que agora a linha que ele reportou o erro aqui na minha mensagem foi em linha 94, que é onde é chamada a função readTextFromFile, tá? Antes, né, na outra chamada que a gente fez com erro, ele reportou na linha 72, agora ele reportou na linha 94. Porque quando eu passei esse parâmetro 2 aqui para a pilha, para a chamada da função error, ele entende, não é para reportar o erro aqui diretamente, é para reportar o erro referente, é para dizer assim, o erro não é da função error, o erro é da função readTextFromFile. Então nessa chamada aqui, ele já vai reportar o erro. Quando ele mostra o stack trace, que é um recurso de debug, ele vai mostrar tudo, porque para mim é interessante saber qual a linha exata que foi disparado, tá? Mas esta linha aqui de cima, tá?
é a mesma linha que vai na minha mensagem, tá? Quando lembra que aqui eu tenho conteúdo, que no caso de falha eu imprimo, né? Esse conteúdo vai vir com esta linha aqui de cima, tá? Me dizendo que foi na linha 94 e eu vou saber qual chamada eu tenho que tratar. Então é isso, gente. Recapitulando aqui, pcall para capturar os erros, pega uma função, passa os parâmetros para ela nos parâmetros subsequentes do pcall, ele vai internamente colocar aqui, chamar dentro da função, tá? E para lançar erros, acusar os erros, eu chamo error com uma string dizendo qual é o erro que está acontecendo, tá? No meu caso, eu coloquei uma string customizada aqui, não foi possível abrir o arquivo, tá? E mais o nível da pilha em que eu quero que o erro seja reportado. Valeu, pessoal, até a próxima aula.